Saudações pessoal e sejam bem-vindos ao célebre Terceira Guerra Mundial, aquele que é o conteúdo mais esperado da semana. Eu sou o Franklin dos Santos e estou aqui com a minha colega Edwine dos Santos e vamos apresentar o conteúdo de hoje. Fique conosco e lembre, a Terceira Guerra Mundial já começou e você faz parte do conflito. Em setembro de 2017, a empresa conhecida como ByteDance lança um aplicativo com o nome de TikTok, que reinventaria completamente a forma como os conteúdos são entregues no mundo digital. Com um complexo algoritmo de vídeos curtos e recomendação rápida, o algoritmo ou aplicativo conheceu o pico da sua popularidade com a pandemia da Covid-19 e, consequentemente, com a era da inteligência artificial no mundo. O que a ByteDance não sabia é que com isso criaria uma das mais massivas e letais armas que a humanidade já viu, focada em provocar deliberações descontroladas de dopamina e ocitocina. Não demorou muito tempo para que a Harvard University apresentasse o primeiro estudo com o resultado deste tipo de cultura de conteúdo, os famosos cérebros podres. Mas não foi só a população em geral que foi afetada por essa nova forma de distribuição massiva de conteúdos de várias naturezas. As outras plataformas digitais rapidamente também foram impactadas e, para conseguir se manter no mercado, copiaram o mesmo design. É o que aconteceu com YouTube com Shorts, o Facebook e o Instagram com os Reels. Basicamente, as principais plataformas tinham uma fotocópia autêntica do mesmo algoritmo de distribuição. E quanto a nós, restou-nos apenas estar inseridos numa cultura que nos submetia necessariamente a baixa capacidade de concentração, dependência digital completa, ansiedades e estresses inomináveis, síndrome da comparação social por ser bombardeado com diferentes realidades de vários contextos a todo momento, fadiga mental e gravíssimos problemas com o sono. E se o problema fosse só esse, até que estava tudo bem, seria um mero problema social e nós podíamos devolver isso à psicologia, à sociologia, que eles resolviam. Só que não. As raízes desse problema são muito mais profundas do que vocês pensam. Para entendermos como um simples problema neurológico e sociológico desencadeia eventos e factos conducentes a um terceiro conflito global, precisamos entender dois conceitos básicos. O primeiro dos dois conceitos básicos é a captura cultural. Como nós já sabemos, cultura são símbolos e sinais que identificam um povo. Captura cultural consiste na apropriação desses símbolos, ou seja, é quando o captor apropria-se desses símbolos, transforma-o como se fosse dele e depois ele volta para nos entregar como se fosse algo novo. Um dos exemplos bem básicos são as coreografias excêntricas da Beyoncé. Olha, são coreografias bonitas, não é, Cláudia? São coreografias muito lindas. Ela captura essas coreografias, transforma-o, americaniza-os como se fossem deles. Depois ela sai e entrega-os ao mundo, principalmente para a África. Ela entrega-os para nós como se fosse algo novo, mas nós já sabemos que cada detalhe, cada toque que aí foi apropriado de África. E o outro exemplo bem básico é o cristianismo. O cristianismo saiu da África, da Ásia, e foi levado para a Europa. E mais tarde ele voltou como uma ferramenta de dominação dos povos. O segundo conceito consiste na introdução de figuras dentro de uma cultura de um povo, de forma a fazer com que esse povo se identifique com esta cultura. Ou seja, é a
dominação passiva de um povo de forma intelectual, psicológica e cultural. Um dos exemplos básicos que nós conhecemos é que a maior bibliografia mundial de língua portuguesa é brasileira. A maior parte dos filmes, desenhos animados e novelas são dubladas por brasileiros. Versão brasileira Herbert Richard. Uma vez entendidos esses conceitos, chegou a hora de percebermos mais ou menos como isto vai nos levar até o ponto de termos um conflito global. Imaginem vocês se houvesse uma arma que potencializasse o processo de captura cultural e consequente colonialismo ideológico. E imaginem que essa arma pudesse escalar estes dois conceitos letais a nível global. Agora imaginem, se retirasse neste cenário em que estamos, a possibilidade de utilização de armas de fogo, como nós conquistaríamos uns aos outros? Como os povos que têm necessidade constante de dominação e expansão do seu território se expandiriam para outros lugares? Que ferramentas eles utilizariam? Imagine agora se cada pessoa, cada cultura, cada país, cada comunidade, cada região, cada grupo de pessoas assentadas sobre uma fogueira tivesse exatamente a mesma arma e recursos semelhantes para conduzir esse processo de dominação, esse processo de aculturação. Senhoras e senhores, essa arma que eu vos falo é o TikTok e todas as redes sociais com um algoritmo de entrega de vídeos rápidos. Vamos abrir um entre parênteses para uma nova explicação. O universo se repete em padrões infinitos. Deus criou o universo e permitiu que nele acontecesse tudo e todas as coisas. Então, qual é a relação que esse padrão tem? Vou te responder. O homem criou a internet e permitiu que tudo e todas as coisas acontecessem na internet. A internet é o mundo atualmente onde nós pertencemos, fazemos, desfazemos e adquirimos. Cada comunidade tem exatamente a mesma arma e o mesmo poder nas mãos. A Terceira Guerra Mundial tornou-se definitivamente uma guerra civil, onde todo mundo que tem um telemóvel e conexão, direta ou indiretamente, participa desta guerra de forma com uma curtida, com um comentário, com uma partilha e por cada vídeo compartilhado na internet. Tudo graças ao TikTok. A Terceira Guerra Mundial tornou-se numa guerra de distribuição massiva de conteúdos rápidos pela internet. Exatamente isso. O conflito já está em andamento. Você é parte quando compartilha. Você é parte quando curte. Você é parte quando produz. Você, nesse momento, enquanto me acompanha, está com uma arma massiva de guerra nas mãos. E a todo momento você está a contribuir ou para que uma cultura seja capturada ou para que um povo seja ideologicamente colonizado. Ou você é um sintoma dessa colonização. Parece uma piada distópica, né? Dizer que a Terceira Guerra Mundial é uma guerra de distribuição de conteúdo na internet. Era só o que nos faltava. Mas
para um pouco e raciocina. Se pensarmos na ideia da realização de um conflito dentro da internet, alas e portas que outrora estavam completamente encerradas e desconsideradas passam a acontecer. Há menos de um ano, nós vimos um grupo terrorista a invadir uma das nações do mundo, a chacinar e a distribuir todo o conteúdo na internet. Todo conteúdo na internet. A acabar com vidas de pessoas, crianças, mulheres, homens, todo tipo de barbaridade. E não, eu não estou a falar disso para fazer um juízo de moral. A grande questão onde eu quero chegar é que isso dividiu opiniões na internet entre aqueles que apoiaram o ato e aqueles que não apoiaram o ato. E as medidas de represália causaram comoção e manifestação nas principais cidades da Europa. Ou seja, todo esse movimento, toda essa situação das redes sociais permitem que a humanidade revela em diversos contextos definitivamente as suas piores facetas. E os nossos governos e agências internacionais olharam para tudo isso e chamaram de globalização. Mas a grande questão da globalização na nova era digital é a construção de narrativas passa a ser utilizada agora como uma forma de justificar atos completamente hediondos e que nunca, jamais foram vistos pela humanidade. E convenhamos que depois de tudo isso, depois de todas essas situações que aconteceram, ainda assim, esse não é o principal ponto de escalada do conflito, porque tudo isso que aconteceu e todos esses problemas que foram aqui retratados é só epítome do que se vive agora no mundo ocidental, na parte da África e outros países periféricos que estão em outros continentes. Mas a situação toda no globo ainda não foi devidamente retratada. E nós vamos retratar isso na segunda parte do nosso vídeo.